O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, comentou há pouco sobre o atentado. A investigação também buscará apontar o material que foi utilizado para cometer esses atos. Nós vamos também estudar o processo produtivo para tentar identificar também a origem desse material explosivo, que foram artefatos artesanais, bombas tubo, e vejam a gravidade disso, foram construídas de maneira artesanal, mas com um grau de lesividade muito grande, né? Com várias agentes ali com artefatos de fragmentação que simulam uma granada. Então isso, de fato, poderia trazer causar um dano ainda maior se houvesse, enfim, o intento concluído dessa pessoa. Além disso, essa pessoa portava com ela um extintor de incêndio carregado de combustível, de gasolina, que simula também um lança-chamas. Estava com ele no momento do encontro, e que apontam, reitero, a gravidade dessa situação que nós encontramos. No porta-malas do veículo, vários fogos de artifício, montados, estruturados, inclusive apoiados em tijolos, para que fossem canalizados para uma única direção, que foi de fato acionado, causou inclusive incêndio parcial do veículo. E também esse trailer, que já foi alugado há alguns meses, não foi uma coisa bem recente, e que estava num ponto estratégico ali nas proximidades do STF, o que nos aponta para, de fato, um planejamento de médio, talvez de longo prazo, e que canalizam e sinalizam a gravidade de tudo isso que foi feito. Não sabemos ainda a motivação do crime, estamos trabalhando, como eu já disse, com essas hipóteses criminais de uma ação terrorista, mas também da ação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para repercutir sobre os protocolos de segurança nesse tipo de ação, a gente faz conexão agora com um doutor em segurança pública, o Coronel Márcio Santiago. Coronel, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Nessa mesma coletiva, né, a Polícia Federal já deixou claro que parcialmente a Praça dos Três Poderes foi liberada e que deve acontecer realmente a sessão do Supremo normalmente. Mas quais são os protocolos, né? Foi feita uma varredura intensa, né? Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Realmente é uma situação que causa muita preocupação, principalmente quando se utilizam explosivos. É muito cedo ainda para que nós possamos traçar um cenário, né, principalmente um cenário complexo como esse, né, com uma exatidão. Então, realmente são necessárias as investigações para se verificar qual que era a motivação, se verificar se esse atentado, se esse ataque, ele foi feito pelo que nós chamamos de lobo solitário, ou seja, uma pessoa sem qualquer contato ou apoio de outras pessoas, de um grupo, né, de grupo ideológico, né? Mas o que está sendo feito pelas autoridades lá em Brasília, pela Polícia Federal, pela Polícia Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal, é importante, né, que sejam feitas as diligências, né, nos locais por onde esse indivíduo passou, por onde ele frequentou, né, há informações que ele, inclusive, teria adentrado aí ao Congresso Nacional, né? E sejam verificados, sejam feitos os protocolos aí de procedimento da varredura antibombas, né? Com todo o equipamento, com toda a tecnologia, com todo o pessoal disponível para tentar achar outros artefatos. Houve até ameaças aí contra algumas autoridades, né, que dá a entender que teriam sido colocados explosivos nas residências, no local de trabalho das autoridades. Então, nesse momento, é importante que as investigações continuem, que sejam verificados aí os locais onde esse indivíduo andou, o que ele andou fazendo, né, e principalmente
essa situação desses locais que foram ameaçados, dessas pessoas que foram ameaçadas, serem objeto aí dessa varredura para se verificar se há outros explosivos. O que é importante de destacar é que, no primeiro momento, foram utilizados o que nós chamamos de explosivos improvisados, ou seja, baixos explosivos, né? Com relação à velocidade de detonação. Esses explosivos, quando a velocidade queima, né? Eles produzem gases, produzem calor, produzem pressão, mas são explosivos que são usados, por exemplo, em fogos de artifício, né? Como pólvora negra. Eles não têm um potencial tão grande de destruição quanto os altos explosivos, que são usados em pedreiras, são explosivos militares. Então, a gente viu aí que são necessários os quilos, né? Uma grande quantidade de explosivo, desses baixos explosivos, da pólvora negra e fogo de artifício, para causar um grande dano. Então, o efeito maior que nós temos aí, por exemplo, é o incêndio, né? O carro pegou fogo, dá para ver claramente que mais do que a explosão em si, foi um incêndio que foi causado no carro. E é importante a gente ressaltar isso daí, que infelizmente no Brasil não está havendo uma preocupação tão grande com o uso desses fogos de artifício, né? Nós vemos aí, uma coisa que está ressaltando por causa dessa situação que ocorreu, mas nós tivemos aí recentemente um fotógrafo, né, que foi vítima de uma bomba feita com o mesmo tipo de explosivo dentro do estádio. E isso é frequente em estádios de futebol, em manifestações em que indivíduos mal intencionados utilizam esses baixos explosivos, esses fogos de artifício, para fazerem bombas, fazerem artefatos e causarem dano. Então, é uma boa oportunidade para que as autoridades abram os olhos para ver um controle maior na venda, no comércio, né, desse tipo de artefato dos fogos, desses fogos de artifício. Coronel, o senhor tocou num ponto muito importante, que é o controle e fiscalização, né? Na coletiva do diretor-geral da PF, ele reforçou, como o senhor também já reforçou para a gente aqui, que esse material ele foi feito de uma forma artesanal, inclusive em relação ao extintor de incêndio, né? Que foi colocado ali um combustível para ser usado como um lança-chamas. Minha pergunta quando existe essa forma mais artesanal, fica mais complicado para a polícia rastrear, para o governo rastrear, ou seja, fazer um controle maior? Fica porque não tem um controle da venda desse material. O extintor de incêndio, né, ele foi adulterado, foi alterado para conter material inflamável, né? Mesmo a pessoa que queira comprar uma grande quantidade de fogos de artifício, né, ele pode comprar livremente nas casas que são autorizadas à venda. Não tem o registro de quem está comprando, a utilização. E veja, até em termos legais, não tem uma legislação tão clara sobre os explosivos. O que acontece? Quando uma pessoa morre ou quando uma pessoa ferida com utilização de explosivos, há um agravante de penas, né? No caso do homicídio, no caso da lesão corporal. E quando a pessoa utiliza fogos de artifício em grande quantidade, sem uma autorização, é apenas aí um crime, né, de menor potencial. Não chega nem a ser um crime, né? É uma ação de menor potencial. Então, a legislação precisa ser estudada. Exatamente. Vamos ver o que o país vai adotar como medida daqui para frente. Coronel, muito obrigada, viu? Foi muito importante contar com a sua experiência aqui no Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde.